Tará. Ei-la na sua íntegra. Não confies na tua própria força. Pensas que, sabendo os deveres que assumiste no espaço, poderias melhor cumpri-los nesta encarnação. Enganas-te. Isso serviria apenas para aumentar o grau das tuas responsabilidades. A carne te arrastaria a falir exatamente naquilo que tivesses resolvido jamais praticar. Não sabes tu que o homem é como a criança? Aquilo em que não deve tocar nem se lhe deve mostrar. Pondo-lhe diante dos olhos o objeto da sua tentação, com a proibição expressa de não lhe encostar a mão, tanto basta para que a tentação seja mais forte e ela o vá tocar, muito embora conhecendo o castigo que a espera. Assim é o homem. Desde o momento em que conheça que tal ou tal coisa lhe é vedada, a sua tentação induzirá a praticá-la, aumentando o peso da culpa, pelo estado de consciência em que se encontra. Não, filho, não te direi, não te posso revelar, não te posso fazer essa vontade. Segue as intuições naturais da tua consciência, o teu bondoso guia te falará por ela. Max. Tive a permissão de publicar esta comunicação. Ela se encontra no 3º fascículo do Além, cuja distribuição gratuita está sendo feita aos adeptos e amigos da doutrina. Na Terra há certamente muito mais dores do que alegrias, mas isso é realmente necessário, porque o sofrimento apressa o adiantamento espiritual do homem, purificando-o, no esforço inaudito que despende para ascender ao calvário doloroso das suas provações. Atingindo ao cume da montanha, essa prova redundará em santa alegria, porque então a alma gozará a mais intensa felicidade, pela consciência do dever cumprido. Nunca é demais repetir que o alvo que devemos ter em mente é prepararmos a nossa evolução espiritual em busca da verdadeira felicidade, que futuramente havemos de fruir nos mundos adiantados. Gastarmos o nosso tempo na terra e granjear riquezas e prazeres fugitivos, é rematada loucura. Essas alegrias efêmeras, essa vaidade fofa, serão para nós causa de grande tristeza, quando passarmos a vida do espaço. O espírito, para o além, conduz o fruto do que houver semeado na vida da carne. Que levarão esses, cujo tempo foi empregado em regalar o corpo material, na satisfação dos seus apetites desordenados? Que bagagem levarão os que, gananciosos, acumulam riquezas sobre riquezas, desejosos sempre de possuírem cada vez mais, jamais empregando uma migalha sequer do seu dinheiro em beneficiar o seu semelhante, matar a fome do necessitado, diminuir a penúria das classes pobres, metidos no egoísmo criminoso da sua própria individualidade? Quando despertos na vida do espaço, esses espíritos, passando em revista o seu passado, em recolhimento no período que sucede à perturbação da morte, verão, com amarga tristeza, o tempo que deixaram correr inutilmente na terra e o déficit enorme que acusa o balanço das suas obras. Então, padecendo na alma a dor profunda de um arrependimento sincero, eles envidarão esforços para voltarem a este planeta, em nova encarnação, com o intuito de, padecendo fome, miséria, sofrendo a mesma penúria que no passado viram com indiferença sofrer o seu próximo, resgatarem por entre lágrimas e sofrimento, a culpa que os acabrunha. É uma verdade, meus amigos, nas profundezas da nossa alma se vão acumulando as impressões de todos os atos da nossa vida neste mundo. Na vida do além acordam essas recordações adormecidas, o espírito reconstrói todo o seu passado, revivendo toda a memória das suas boas e más ações. Desde esse momento se dedica à obra da reparação dos seus erros passados e à renovação do seu espiritual. Este fato se reproduz em cada regresso do espírito ao espaço. Alcançando um grau superior, mais demoradas se vão tornando as suas estadias no espaço e mais raras as suas vindas ao planeta. Tempo chegará em que, penetrando a sagrada harmonia do universo, a alma se associará à obra divina do Criador. O Espiritismo não inventou a doutrina das vidas sucessivas, como malevolamente alguém me disse um dia. Ele a descobriu, analisou e demonstrou.
Foi fazendo a aprendizagem da sabedoria que chegaram os estudiosos a descobrir por si mesmos as faculdades da alma, a evolução progressiva dos espíritos através dos séculos, baseando as suas convicções nas experiências científicas as mais rigorosas. A psicologia, por exemplo, encontra na doutrina das vidas múltiplas o seu mais forte auxiliar. Assim pode ela resolver com facilidade as inúmeras dificuldades de que a todos os momentos se vê rodeada. Desigualdades de ordem moral, física e intelectual. Filhos de pais incultos, ignorantes e boçais revelando um talento privilegiado. Crianças prodígios que em tenra idade revelam conhecimentos profundos, em ciências, artes e letras. Leon Denis nos conta um fato extraordinário. Um menino espanhol que, aos 3 anos de idade, foi apresentado à Academia de Medicina por Mr. C. Richet. Essa criança improvisava ao piano peças variadíssimas, de uma harmonia surpreendente. Aos 7 anos esse menino prodígio causava assombro ao mundo musical, pela maneira por que interpretava no violino as músicas mais difíceis de então. É também Leon Denis quem nos refere a história do pequeno William Hamilton que, aos 7 anos, possuía conhecimentos na língua hebraica mais vastos do que a maioria dos sábios do seu tempo. Esse menino, aos 13 anos falava 12 línguas e aos 18 era um verdadeiro assombro, ao ponto de ser considerado o primeiro matemático do seu tempo. Só a lei das reencarnações explica satisfatoriamente esses problemas, que tanto interessam e preocupam os homens da ciência, mostrando, com clareza e precisão iniludíveis, que tais crianças trazem consigo esses conhecimentos, adquiridos com esforço e constância em encarnações anteriores. Daí essas manifestações precoces do gênio, que não podem ser explicadas pela hereditariedade ou pelo atavismo. No domínio da moral, outros sim, há casos de pasmoso contraste. No meio de uma família honesta, cuja simplicidade, honradez e bons costumes vêm atestando um longo passado de pais, avós e bisavós, surge, repentinamente um criminoso, falsário, assassino, ladrão ou coisa semelhante. Indivíduo nascido num meio puro, de mãe virtuosa e temente a Deus, pai moralizado, cumpridor dos seus deveres, recebendo a mesma educação que seus irmãos, os mesmos princípios de moral, como pode ele desviar-se dos exemplos que recebeu na infância e na adolescência, revelando-se uma criatura má, odienta e perversa, quando seus irmãos são dóceis, trabalhadores, honestos e moralizados? Não está bem patente que esse espírito trouxe consigo uma bagagem de inclinações criminosas, que a influência do meio não conseguiu modificar? Para quem quis prestar um pouco de atenção, esta interpretação é clara como a luz de um belo dia de sol. A doutrina da pluralidade das existências da alma fortalece sobremaneira a fraternidade humana, provando aos que se consideram deserdados da fortuna, que todos os homens têm a mesma origem, não havendo absolutamente criaturas privilegiadas, mas espíritos criados por Deus em igualdade de condições e chamados por Ele para o mesmo objetivo supremo. Ninguém tem o direito de maldizer o destino, queixando-se da dureza ou ingratidão da sorte. Qualquer que seja a nossa condição nesta vida, sabemos que ela está em perfeita harmonia com a justiça do céu, que se executa. Só o Espiritismo, patenteando aos olhos do homem a lei sublime da reencarnação dos espíritos, desnuda aos seus olhos a grandeza excelsa do verdadeiro cristianismo. O ideal do Cristo, purificar a alma humana dos seus pecados e resgatá-la para uma nova vida, por sucessivas voltas ao cárcere da carne, existe nos evangelhos, incompreendido pela maioria da humanidade. A nova revelação cabe à missão de expor a cristandade o verdadeiro espírito do evangelho, oculto sob o véu da letra. São palavras de Jesus, a letra mata e o espírito é que vivifica. Estudando o evangelho, por conseguinte, tenhamos o cuidado de o fazer racionalmente, destacando das palavras do Mestre Espírito e a vida, porque ele o disse: as palavras que vos digo são espírito e vida.
Não é preciso, no entanto, grande esforço de inteligência ou concentração mental para compreender as palavras do Divino Mestre a Nicodemos, contidas no vers. 7 do capítulo 3 do Evangelho de São João. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. Nicodemos, versado em teologia e conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, não compreendeu, ao que parece, exatamente, as palavras do Mestre. No entanto, Jesus falara com clareza bastante para que um espírito lúcido, qual o desse homem, o pudesse entender bem. A mim parece, porém, mas esta é uma opinião puramente pessoal, que vós naturalmente tendes o direito de contestar, que o mestre de Israel, Nicodemos, apanhou muito bem o pensamento de Jesus, expresso naquela frase: importa-vos nascer de novo. Não lhe convinha, porém, apreender o ensinamento do Divino Mestre naquela época e, daí, aquela interrogação aparentemente singela e demasiado infantil para sua compostura. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? As palavras de Jesus foram a afirmação positiva da lei dos renascimentos ou das vidas sucessivas. Meus amigos, sinto que já vou gastando a vossa paciência e devo terminar. Antes de o fazer, porém, peço que não des por esgotado este assunto de tão transcendental importância. Não dispondo das luzes necessárias para o esclarecer com proficiência, eu apenas me limitei a despertar a vossa atenção sobre ele, esperando que busqueis, em estudo bem orientado, aprofundar na matéria os conhecimentos indispensáveis à sua completa elucidação. O estudo vos conduzirá à reflexão e esta convicção de que, uma obra tão grandiosa quanto esta, alcançar o espírito a culminância do bem, que é a verdadeira expansão da perfeição moral, não poderia de forma alguma ser realizada no curto espaço de tempo de uma existência terrena. De reflexão em reflexão, vos saltará aos olhos a evidência da necessidade das vidas sucessivas, para a ascensão das almas aos mundos superiores. Considerando a vossa existência presente à luz desse grande ensinamento, tereis da vida uma concepção mais exata. A pálida noção que porventura hoje tenhais do futuro se transformará em esperança bem firmada, pelo rumo que então dareis à vossa vida atual, cujo alvo será o aperfeiçoamento intelectual e moral do vosso espírito. Meus amigos, lutar, sofrer, amar, seja a nossa divisa. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Kardec. Cristianismo Espírita. Em 31 de janeiro de 1924, na Casa Espírita em Juiz de Fora, Minas. A história das diversas religiões é repleta de fatos sobrenaturais, revelações divinas, manifestações extraterrenas que formam a base das crenças que professam os diferentes povos. Desde os tempos mais remotos da antiguidade, o mistério dos templos, seus oráculos, suas práticas religiosas, até a ciência transcendental dos nossos dias, vem-se provando as verdades espíritas, pelo poder de uma força misteriosa que se revela, animando, inspirando, prestigiando a fé na imortalidade da alma. Todas essas formas de religião, brahmanismo, budismo, etc., foram e continuam a ser provas permanentes dessa força incognoscível, que nos tempos modernos se vem patenteando descoberto aos olhos da humanidade, desejosa de levantar o véu que aparentemente a encobre. Esse poder invisível faz sentir ao homem a necessidade da fé, apontando-lhe a verdadeira religião como laço que liga o plano visível ao mundo invisível, estabelecendo entre eles o fio condutor que permite a comunicação recíproca entre ambos. Esse poder oculto que por todos os meios vem procurando se revelar aos homens de boa vontade é o pensamento vivo do Cristo que, hoje como ontem, rege os destinos da humanidade, buscando atraí-la para Deus, em espírito e verdade. Ele o disse, Jesus, quando fez as suas despedidas aos seus queridos discípulos,
Não vos deixarei órfãos. Cumprindo a sua promessa, Jesus não tem abandonado os homens. Incessantemente ele vigia sobre todos, buscando avivar em seus corações e suas mentes a grandiosa obra de moral que lhes pregou na sua visita visível a este mundo. Os Espíritos do bem que nos visitam, trazendo-nos os ensinamentos e os conselhos de que tanto necessitamos nesta condição penosa de prisioneiros da matéria, em que nos encontramos neste planeta, são mensageiros do Cristo, trazem-nos o seu pensamento, a sua vontade. Prestando-lhes obediência, acatando as suas instruções, não fazemos mais do que o nosso dever. Como penhor da veracidade do que afirmo, e para fazer calar a corrente malsã das opiniões que se agarram à possibilidade de mistificação por parte dos espíritos inferiores, que se transformam em anjos de luz para iludir os incautos, nos oferece bondoso guia meio seguro de podermos aquilatar do valor das comunicações, firmadas pelos espíritos a quem costumamos chamar espíritos de luz, a uma coisa que nenhum espírito de mal pode imitar, os fluidos de santidade que os bons espíritos derramam sobre vós. Não há dúvida, meus amigos. O fluido que pela sua essência satura de alegria e bem-estar inexplicável nosso ambiente, neutralizando todos os elementos contrários à placidez do espírito, consolando a alma e suavizando o coração, aliviando as dores físicas e dulcificando as aflições morais, não pode jamais ser emanado de um espírito atrasado, inferior, que, por zombaria, se queira divertir à nossa custa, nem, tampouco, pode partir de um espírito rebelde e mau que, aparentando bondade que não possui, se queira apoderar da nossa vontade. Tive ocasião de apreciar, e comigo diversas pessoas, cujo testemunho vos posso trazer, se o exigirdes, o perfume que encheu a sala onde uma vez trabalhávamos em sessão espírita. Recebi eu a comunicação de Vicente de Paulo, na ocasião em que o fenômeno se produziu. Um aroma desconhecido, delicioso e suave, saturou o ambiente, enquanto o iluminado espírito ditou a sua mensagem. Todos os presentes sentiram a fragrância desse perfume e gozaram por momentos a felicidade de com ele se inebriarem. Argumentam os sábios na interpretação desses fenômenos. Não é possível. Espíritos da estatura moral de Vicente de Paulo, Antônio de Pádua, Iago, Teresa de Jesus, João Evangelista, Paulo de Tarso, Pedro e outros, não baixam a este ambiente a entreter comunicação com criaturas inferiores como nós. E nós lhe retorquimos. Neste caso, amados irmãos, podemos dizer, salvo o devido respeito, esses espíritos estão se tornando mais realistas do que o Rei Jesus, o Espírito puro por excelência, Mestre divino, uma com o Pai em sabedoria, santidade e justiça, baixando à terra, planeta de expiação, toda a sorte de impurezas, jamais negou a sua palavra consoladora àqueles que o buscavam para receber a esmola caridosa de um consolo, ou de um remédio para as doenças da alma e do corpo. Seus olhos fitavam o pecador, suas mãos o tocavam, enquanto da sua boca jorravam palavras de doçura e consolação. Seria menor o Cristo em santidade e glória durante a sua permanência entre os homens do que é hoje no infinito? Certamente não. O Jesus de hoje é o mesmo de ontem e será o mesmo amanhã. Logo, a majestade divina permaneceu entre os homens, com eles andou, com eles falou, comunicando-se, para usar o termo espírita, com todos quantos quiseram ter comunicação com ele. Como é possível, portanto, aceitar a hipótese de que, pelo grau de santidade de que se acham revestidos, os espíritos superiores não podem baixar a se comunicarem conosco? Serão eles porventura maiores atualmente do que o Verbo do Senhor manifestado ao homem naquela época? É um absurdo a concepção desta ideia. Os espíritos de luz, discípulos do Divino Mestre, buscam crescer cada vez mais em sabedoria, em caridade e amor, desejosos de se assemelharem a Ele, segundo o mandamento, sede santos porque eu sou santo. Para atingirem esse ideal,
que deve ser igualmente o de todos nós, não desdenham eles aproximarem-se do nosso mundo, não para se contaminarem nos fluidos deletérios que infeccionam o nosso ambiente, pela emanação pútrida que exalam os focos das paixões, dos ódios, do orgulho e concupiscência da carne, mas para sanearem, com as irradiações santas dos seus sentimentos caridosos, as chagas morais que escravizam as nossas almas. Damos graças a Deus, portanto, todas as vezes que um desses mensageiros celestes baixar até nós, trazendo luz para os nossos espíritos, saber para as nossas inteligências e amor para os nossos corações. Graças à comunicação dos bons espíritos já vamos compreendendo as relações que existem entre o nosso mundo e os mundos invisíveis. Ai de nós, se essas comunicações cessassem de um momento para outro. Entregue a orientação do homem, que direção teria nossa vida presente e com ela o futuro dos nossos espíritos? Sem o clamor das vozes do além, cortando as asas ao orgulho do homem, que confusão de ideias, que planos desordenados, que desorganização no trabalho, que ambição de poder, que balbúrdia e confusão, cada um se arvorando em mestre e diretor dos outros. Seria uma nova Babel. Assim não acontecerá, porém, estou certa, pois que os nossos bondosos irmãos do espaço, alguns dos quais há bem poucos anos militaram lado a lado conosco, tal como o querido e popularíssimo Max Bezerra de Menezes, Richard Bittencourt Sampaio e tantos outros, colaborando com os grandes luminares do cristianismo, Paulo, Tiago, Teresa de Jesus e demais discípulos do Divino Mestre, com vivo amor e devotamento incansável, vigiam os nossos passos, observam a nossa conduta, procuram encaminhar a nossa vontade, para a realização dos fins que a este mundo nos trouxeram. São eles que nos aconselham a estarmos sempre vigilantes, atentos às investidas dos espíritos inferiores, que por todos os meios procuram nos desviar dos retos caminhos da justiça e do dever. Apraz-me considerar o Espiritismo não somente como ciência, mas também como religião. Julgo necessário o estudo científico da doutrina. O campo da fenomenologia física oferece uma vastidão imensa ao estudo dos exploradores cientistas, é uma verdade. A ciência espírita, no entanto, no meu fraco entender, destacada dos princípios religiosos, não alcança o alvo supremo do espiritismo, a evangelização do homem. A modificação do caráter, a regeneração do indivíduo, o renascimento do homem novo. Só o cristianismo consegue. Para a prática do bem, da caridade e da fraternidade, devemos todos ser espíritas cristãos. E, graças a Deus, este é o característico do espiritismo no Brasil. Kardec, inspirado codificador do espiritismo, prestou o maior serviço jamais prestado à humanidade, pondo-lhe nas mãos aquele seu primoroso livro, o Livro dos Médiuns, que nos fornece a chave que abre as portas dos mistérios que se encontram na Bíblia, sob o véu da letra. Sem esse estudo, por ele desenvolvido sobre mediunidade, como poderíamos nós compreender com clareza os ensinos profundos contidos no Antigo e no Novo Testamento? É a doutrina de Kardec, refletidamente estudada, quem os faz entender, aprender e assimilar os evangelhos de Jesus. Li algures estas palavras, pronunciadas por um pastor holandês, no Congresso Espírita realizado em Paris, em 1900, adquiri a certeza de que o Espiritismo é real. Essa luz celeste faz dissipar-se o medo do inferno, de Satanás e desse Deus terrível do calvinismo, que odeia as suas criaturas e as condena à eterna punição. Em lugar desse terror, o Espiritismo faz nascer uma confiança de filho e uma dedicação enternecida ao Deus de amor. Jesus nada escreveu. Seu pensamento, porém, subsiste, apesar da obscuridade da palavra, nas páginas dos Evangelhos. Os três primeiros, chamados sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, descrevem fatos, verdadeiramente milagrosos para aquela época, nos quais o poder,
A caridade e o amor do Divino Mestre transparecem em cada narração singelamente contada. João, o discípulo amado do Senhor, inspirou-se em fonte mais transcendental. O seu maior empenho é revelar ao mundo Cristo de Deus, tal qual se manifestou ao homem, o Verbo do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele a figura de Jesus ultrapassa a concepção do pensamento humano naquela época, tal conjunto de perfeições, harmonia celeste que nele se reuniram. O Evangelho de João contém toda a grandeza e elevação moral do cristianismo. Certamente muitas outras coisas Jesus fez, as quais, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderá conter os livros que, se escrevessem. João 21 e 25. Se bem que todos os evangelistas tenham procurado ser fiéis, e certamente o foram, nenhuma revela tão nitidamente a personalidade do Cristo como João. No seu Evangelho, a palavra de Jesus tem fulgurações verdadeiramente divinas, profundas de amor e beleza moral que revelam a inspiração celeste que as ditou. O Evangelho de João contém os verdadeiros fundamentos do cristianismo espírita. Ele por si só é suficiente para fornecer a prova indestrutível da natureza divina do Cristo. É nele que se encontra aquela conversação que Jesus entreteve com Nicodemos, na qual o divino Rabi lhe fez sentir que necessário é ao homem nascer de novo, antes de gozar o reino de Deus, a lei da reencarnação, expressamente manifestada aos olhos daquele mestre de Israel que, à noite, às escondidas, foi consultar o Senhor sobre os problemas da vida eterna. Sobre essa lei repousa o fundamento básico do Espiritismo, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. É ainda no Evangelho de João que vem expresso o lindo episódio passado entre Jesus e a mulher de Samaria, junto à herdade de José, onde havia a fonte, cujas águas bebiam os filhos de Jacob e seu gado. Jesus, penetrando o íntimo da mulher samaritana, lhe ofereceu uma das lições mais belas que ainda nos dias de hoje necessitam aprender aqueles que materializam o culto que tributam a Deus. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e verdade. Nesse Evangelho, código fiel do cristianismo, a lei de amor a Deus e ao próximo ressalta em cada ensinamento. A autoridade do Cristo, como representante de Deus, enviado aos homens, transpira desde a primeira até a última dessas primorosas páginas. Ela nos diz, o apóstolo inspirado, repetindo as palavras de Jesus no vers. 36 do capítulo 5, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E no capítulo 10, vers. 18, ratificando esta verdade, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Meus caros amigos, estas palavras de Jesus, escritas pelo discípulo amado, testemunha fiel da sua vida terrena, companheiro inseparável do Divino Mestre, aquele a quem ele entregou sua própria mãe, na hora derradeira do seu suplício na cruz, são dignas da nossa ponderada reflexão. Qual foi o homem ou o espírito que jamais teve a firmeza de avançar uma tal proposição? Eu tenho a vida em mim mesmo e ninguém me pode tirar, antes eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, é claro que Jesus afirmou nestas palavras a sua origem celeste, querendo significar que a morte real jamais poderia atingir o seu corpo, porque este não era corruptível e, portanto, não poderia acabar, morrendo como morreu a carne. Ele, a vida em si mesmo, poderia, quando quisesse, abandonar o invólucro fluídico com que se apresentava aos homens, e retomar esse mesmo invólucro no mesmo instante em que o quisesse fazer. As dissensões a este respeito são obra do homem. O espírito dos evangelhos é claro e positivo, onde véu da letra nesta frase singela e categórica. Em várias passagens das Escrituras temos a prova cabal da natureza divina do Cristo. Eu e o Pai somos um, disse ele. O orgulho do homem, entretanto, a sua presunção de sapiência,
que atinge as raias da estultícia, replica, contrariando o testemunho dos evangelistas. Jesus, nestas palavras, quis dizer que é, como as outras criaturas, criaturas de Deus, tirando, como estas, o seu ser do Pai, Criador incriado, todo-poderoso, Deus único, havendo tido no seu princípio o mesmo ponto de partida, a mesma divina origem, na qualidade de princípio espiritual. Se assim fosse, por que teria ele então tantas vezes repetido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Poderíamos lá chegar por outros caminhos idênticos. Meus amigos, Jesus Cristo foi naquela época e continua ainda a ser hoje, ultrajado, injuriado, vilipendiado, amesquinhado por muitos. Ele, o unigênito de Deus, ele o Cordeiro Imaculado do Senhor, o Verbo encarnado com aparência humana, o pastor desvelado, cujo amor e carinho abrange todas as gerações de espíritos que habitam nas diversas moradas que o Supremo Arquiteto do Universo criou no espaço infinito. Ele, a luz verdadeira que purifica e ilumina a humanidade, ele o Cristo de Deus, ainda hoje é crucificado pelos homens que, adulterando o pensamento evangélico, procuram diminuir a sua personalidade divina. E são esses mesmos que querem a todo transe restringir a ação poderosa do Cristo, negando a sua origem divina, quem, a todos os momentos em suas prédicas e preces públicas, o chama de Divino Mestre. E por que o chamam de divino, se lhe negam os atributos inerentes à divindade? A perfeição do Cristo, dizem eles, perde-se na noite dos tempos. Tendo a mesma origem e o mesmo princípio que os outros espíritos, pela sua inocência, humildade e pureza veio a ser filho dileto e amado do Pai. Perguntamos-lhes, então, por que essa expressão que os evangelistas usam constantemente, unigênito do Pai? A mim, vô-lo confesso com inteira franqueza, não me agrada essa interpretação dada por muitos aos evangelhos quanto à expressão Filho de Deus. Esses aceitam a ideia de que cada um de nós, ao termo da sua evolução, se tornará um Cristo e será um com o Pai, alcançando a condição divina. Eu, quando ouço lançar de público essa proposição, recordo imediatamente as palavras de João Batista: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 13:16. Ele, João Batista, o maior dos nascidos de mulher, na frase do Divino Mestre, assim se exprimiu a respeito de Jesus, quando estava o povo em expectação, pensando todos se ele era o Cristo. Luke 3:15. Meus amigos, os piores cegos são aqueles que não querem ver, que se obstinam em fechar os olhos à luz das verdades eternas. Esses cerram também os ouvidos às vozes do alto, portadoras das revelações que Deus nos permite receber progressivamente, pois que o progresso é contínuo e indefinido e os nossos irmãos do espaço estão, como nós, sujeitos a essa lei, imutável como todas as outras que regem a nossa doutrina, podendo e devendo, por conseguinte, revelar hoje o que não puderam fazer ontem e no futuro aquilo que nós não podem ensinar no presente. Os mensageiros do Senhor, em suas mensagens aos homens, vêm todos os dias esclarecendo os nossos entendimentos sobre os vários pontos da doutrina espírita, que dão causa às divergências de interpretação frequentemente. E muitas coisas mais têm eles para nos revelarem, segundo nulo afirma o nosso querido Max Bezerra de Menezes, em sua comunicação dada 22 de novembro de 1922. E no entanto sabeis que a revelação religiosa e progressiva é proporcional ao progresso que o homem vai realizando. Serão, porém, os prepostos determinados pelo Cristo de chegarem perto dos vossos olhos o facho luminoso da verdade que esclarecida brilhará aos vossos olhos irrepreensível, inconfundível. Essas revelações não dirão respeito somente a Jesus, o Cristo, mas também à Virgem Santíssima,
sua Mãe Imaculada. Livro do Além, terceiro fascículo, Max, meus caros amigos, o iluminado espírito de Bezerra de Menezes, aquele que, com um devotamento incansável, cuida do preparo das nossas almas, aquele que atende solícito ao apelo dos enfermos que a ele recorrem em busca de alívio para os seus males, aquele que procura afastar de nós tudo quanto é prejudicial ao nosso crescimento espiritual, aquele que nos acompanha nas nossas lágrimas e se alegra nas alegrias justas de nossa vida, é ele, o abençoado Espírito, cuja elevação moral é patente nos ensinos profundos da doutrina, que deixou preços nesta vida e naqueles que do espaço continua a nos ministrar carinhoso, devotado e bom, ele quem nos avisa que novas revelações vêm sendo feitas, relativamente ao Mestre Divino e à sua Mãe Santíssima. O Espiritismo no caminho a passos agigantados, por toda parte a pregar a regeneração do homem, por toda parte a desvendar as coisas que Deus, em sua onisciência, determina lhe revelar. Compenetremo-nos das suas verdades e não busquemos cercear-lhe a influência salvadora. Mas, aí, é bem triste constatar que há muitos irmãos nossos que, rejeitando a palavra do alto, procuram dificultar o trabalho dos nossos bondosos guias, combatendo seus ensinamentos, repudiando as suas preciosas revelações. Esses estão prontos a aceitar as comunicações que se limitam a lhe repetir aos ouvidos aqueles conselhos, tantas vezes repetidos, e que nem assim são observados, tais como: vigiai, orai, sede prudentes, amai-vos uns aos outros, a ninguém pagueis mal por mal, estudai os evangelhos, etc. Desde, porém, que o espírito que se comunica saia além destas fórmulas a que eles estão habituados cotidianamente, alerta e mistificação. E lá vem a citação do aviso de Kardec: melhor é rejeitar 99 comunicações verdadeiras do que aceitar uma falsa. Não se recordam, no entanto, que foi também Kardec, a quem chama de mestre, quem pronunciou igualmente as seguintes palavras: o Espiritismo, marchando com o progresso, não será jamais excedido, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre este ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará a Gênese segundo o Espiritismo. Não é lícito, pois, lançar sobre o iluminado espírito do grande codificador do Espiritismo a responsabilidade dessa falta de fé à palavra dos santos guias, revelada por aqueles que rejeitam as suas comunicações instrutivas, quando vão ferir pontos de doutrina que os mestres da terra julgam infalíveis. Nós nada sabemos. Os nossos diretores espirituais, aqueles que diretamente podem aurir a ciência, o amor, a sabedoria, da fonte luminosa que é nosso Senhor Jesus Cristo, têm o desejo fervoroso de nos instruírem, para que o nosso progresso espiritual seja uma realidade. Abramos-lhe a entrada do nosso coração, para que nele sejam depositadas as verdades eternas, que eles desejam semear. Não seja motivo de escândalo para nós quando esses enviados do Senhor, no cumprimento do seu dever, vierem abordar assuntos sobre o qual tenhamos opinião firmada de acordo com as instruções recebidas até então. Curvemos as nossas cabeças e humildemente atendamos às lições que descem do céu. O tempo é próprio, a sementeira está sendo feita. Conhecer a fundo a nossa doutrina é o nosso dever. E como ela tem os alicerces firmados sobre a rocha, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele consagremos todos os sentimentos puros da nossa alma, mostremo-lo ao mundo tal qual é, um Cristo sempre vivo, amante, caridoso e bom. Para terminar, caros ouvintes, dar-vos-ei a conhecer a resposta que obteve um crente espírita, do Espírito Guia, sobre uma consulta a respeito de assunto religioso. Graça, paz e caridade, convosco estejam, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o divino Verbo do Altíssimo. A fé, amados irmãos meus, é sem dúvida alguma, a manifestação sincera da crença do Espírito no poder de Deus e no seu amor pelas criaturas e pelas obras que criou.
A fé conduz à salvação às almas. Mas, não confundais a fé consciente, esclarecida pela razão, com a crença ingênua e por vezes malsã dos espíritos que se despojam voluntariamente do bom senso analisador que Deus concedeu ao homem, para abraçarem irrefletidamente ensinamentos sem base, sem raciocínio, sem verdade. As revelações do Senhor vêm se manifestando aos homens, pelos seus mensageiros, clara e precisamente, sem forma romanesca, sem enfeites de imaginação, sem floridos de retórica com aparência de mistérios. Deus é a verdade absoluta. Nele não há sombra de mistificação. Enviando ao mundo em que habitais o seu Verbo divino, a sua palavra de salvação, extraiu de si próprio uma partícula de vida que brilhou na terra, permitiu que essa essência divina tomasse a forma aparente de homem para melhor ser compreendida por vós daqueles tempos, e eis que o Verbo divino se fez homem e habitou entre vós. Correu um véu sobre esse erro implantado por errôneas doutrinas de que o Cristo foi realmente, corporalmente um homem. Caridade para os que o desconhecem. Perdão para os que materializam aquele que jamais teve investidura carnal. Aprendei a conhecer Jesus, amados meus, e amá-lo-eis melhor. Paz convosco, Iago. Esta comunicação se acha impressa no segundo fascículo do Além, sob no 92. Meus amigos, quando um espírito da grandeza moral do apóstolo que firma esta comunicação, referindo-se ao Divino Mestre, faz uma afirmação desta natureza, Deus extraiu de si próprio uma partícula de vida que brilhou na terra, permitiu que essa essência divina tomasse a forma aparente de homem para melhor ser compreendida por vós daquele tempo, e eis que o Verbo divino se fez homem e habitou entre vós. O que devemos nós pensar da teimosia do homem em procurar diminuir a personalidade do Cristo, emprestando-lhe um corpo igual ao nosso, ou restringindo a sua ação, o seu poder ao minúsculo planeta que habitamos? Tudo por Cristo é a divisa do alto. Este é o lema dos grandes mundos que divisas como um ponto de luz no azul do firmamento, e em todos os mundos superiores, que não podem os vossos olhos alcançar nem com auxílio dos mais adiantados instrumentos de que dispõem os vossos observatórios. Tudo por Cristo. Max. Segundo fascículo do Além. Sede virtuosos. Conferência Mediúnica de Bezerra de Menezes, Max, realizada às 16 horas do dia 10 de fevereiro de 1924, domingo, na Federação Espírita Brasileira, transmitida oralmente pelo médium Aura Celeste e apanhada por taquigrafia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Quando se recebe uma esmola é do nosso dever agradecê-la, a menos que em nosso coração o sentimento de gratidão não encontre guarida. Por isso, neste momento em que a bondade do Senhor tem impelido seu servo para o cumprimento de mais um dever, a primeira ideia, a primeira frase que deve ressoar aos vossos ouvidos é de gratidão ao nosso Deus, que, lançando mão dos mais vis instrumentos, pode, mesmo assim, fazer grandes obras. A vontade poderosa do Divino Mestre poderia agir, ele tem em si bastante poder e grandeza para testemunhar ao homem, conforme já o fez, a vontade do seu e nosso Deus onipotente, mas, tal é a misericórdia de Deus, que a sua caridade infinita chega ao ponto de utilizar-se das suas criaturas para externar perante outros o seu pensamento, as suas leis e a sua vontade. Passou neste momento uma banda musical fazendo grande barulho. O presidente da sessão pede concentração e Bezerra diz: ninguém se perturbe, amados irmãos. Diante de Deus devemos estar seguros da paz no nosso meio, onde felizmente existe placidez e fé, como ainda no meio do maior bulício, da maior tempestade, dos maiores empecilhos, a nossa voz se deve manter firme e segura. Porquanto a verdade é para ser dita a todo momento. Nem procure a voz do mundo abafar a voz de Deus, será debalde semelhante intento, porque a voz do Senhor se fará ouvir desde que a sua santa vontade o permita. Dando graças, pois, ao Pai onipotente,
que permitiu a um dos seus mais ínfimos servos vir a este recinto trazer os seus dizeres, os seus conselhos, as suas advertências ao rebanho querido, que aqui se encontra, nesta ocasião, agradecendo a esse bondoso Deus toda a misericórdia derramada sobre nós, vamos confabular um pouco convosco, amados irmãos, em uma palestra íntima, porque, todos irmãos, todos da mesma crença, todos com os mesmos desejos de ajudar e servir a Deus, devemos ter a certeza que o Divino Mestre está conosco, segundo a sua santa promessa. Meus caros irmãos, a doutrina espírita, que em boa hora abraçastes, é digna do vosso amor e da vossa maior atenção. Tendes ouvido e certamente nutris o desejo de conhecer a parte que denominais espiritismo científico, que invadindo o campo puramente experimental, revela ao homem, em prova matemática, as verdades do além. Tendes ouvido também falar do espiritismo, como doutrina que procura remodelar o caráter do indivíduo, tocando seu coração, implantando nele as virtudes que a sabedoria eterna lhe outorgou. Sabei, no entanto, que há outro ramo de espiritismo, pelo qual não deve o homem enveredar, bastando o campo das ciências físicas para terdes a prova experimental. Sabeis que não é a esse lado que deveis aplicar o vosso maior cuidado, o espiritismo que deveis facilitar aos vossos amigos, já conversando sobre ele em palestras íntimas, já o consultando para exemplificação da própria vontade e guia dos vossos atos sobre a terra, é aquele que o divino Cordeiro de Deus, baixando ao mundo, veio trazer aos homens, a caridade, a humildade, a justiça e a paz. Esse é o espiritismo cristão. Pela caridade, amados irmãos meus, sois levados a fazer aos outros exatamente aquilo que gostarias se vos fizessem idênticas circunstâncias. Perante os olhos de Deus, os homens são todos irmãos, são todos seus filhos. Todos os espíritos, todas as criaturas do que baixaram a este mundo de provações, trazem uma tarefa a cumprir. E essa tarefa visa o desenvolvimento mais elevado possível do seu caráter, em sucessivas encarnações. É para esta parte do espiritismo que visa a caridade, e infelizmente ainda tão mal interpretada pelo homem, que eu chamo a vossa atenção neste momento. Meus amigos, podeis ter as vossas algibeiras recheadas de ouro, podeis gozar da maior abundância em vossas casas, podeis ser liberais com todos que precisam, se porém a esses atos de generosidade e filantropia não presidir o verdadeiro sentimento que os deve inspirar, será em vão todo o vosso esforço, todo o vosso cuidado em praticá-los. Buscar louvores, derramar por aí em fora, a mancheias, dinheiro, muitas vezes mal adquirido, isto, meus caros irmãos, não é a verdadeira caridade. Porque não há caridade onde o coração não toma parte no gesto. O Senhor ensinou que a caridade deve ser velada, escondida, oculta, de modo que o vizinho não tenha dela conhecimento, e o olhar da providência está sempre sobre aquele que pratica o ensino de Jesus. No entanto, a humanidade ainda deseja que os seus atos sejam vistos e apreciados. Não vos esqueçais, amados irmãos meus, de que a caridade é um dos vossos maiores deveres. Não podeis de forma alguma ser indiferentes à miséria que campeia no vosso globo. Por toda parte indigência, por toda parte miséria, por toda parte o desconforto, a dor, o sentimento de pesar, invadindo as almas, como avalanche que derruba, destrói e calcina. Por toda parte é o que se vê. Se pudesses por um momento transpor as raias a vós traçadas, se pudesses subir, pairando ao espaço sobreposto ao vosso mundo e de olhar ao redor de vós, em distância possível que as vossas vistas pudessem alcançar, por mais endurecidos que sejam os vossos corações, eu garanto, eles se enterneceriam pela miséria, moral especialmente, que domina desabridamente o vosso planeta. E no entanto, homens indiferentes, entregues à indolência e à preguiça, protelam para amanhã o que poderiam e deviam já ter feito, anos atrás. Meus amigos,
Quando me refiro à caridade, não quero dizer simplesmente a que mata a fome do corpo, pois bem sabeis, não é o corpo a parte do ser humano mais nobre, mais necessitada. Não é a essa caridade que vos compete dar o vosso principal cuidado, mas a que beneficia o espírito necessitado de progresso. Se o vosso corpo necessita de pão, o vosso espírito é mendigo de luz. Porém sois homens, e não conheceis de perto estas coisas. Os vossos olhos carnais não podem distinguir além do corpo espesso em que o vosso espírito está recluso. Entretanto, eles se enchem de piedade quando veem, por exemplo, uma criança esfarrapada a mendigar o pão, queimando os pés nas pedras calcinadas do sol alpino. Se, entretanto, em lugar de atenderdes somente às necessidades do corpo, penetrarem os vossos olhos no interior dessa criaturinha, deparareis um espetáculo horrendo e lancinante, tal o grau de miséria moral que ali reside. Se possuís um coração sensível, se não sois criaturas destituídas de qualquer sentimento de bondade, como fogo de reconhecer, concorrereis naturalmente para atender de preferência às necessidades desse pobre espírito, desamparado e obscurecido. Este foi o ensino que Jesus trouxe ao mundo, e é o ensino que nos dá a lei do Pai. Se o sol no espaço brilha para todos, se a luz no firmamento se mostra cintilante aos vossos olhos, não só para vós, mas também para estes, é evidente que a luz do Espírito deve beneficiar também a todos, espancando as trevas, substituindo-as pelas claridades que do infinito descem. E é isso que se encontra no vosso mundo, é isto que acontece, amados irmãos meus. Não penseis, entretanto, que busco tornar maior a vossa responsabilidade do que de fato ela é. Enganai-vos se tal supondes. O vosso dever é este: onde levardes o pão material, deveis levar também a esmola do espírito, bem mais valiosa, pois que é o alimento da alma imperecível. Meus prezados irmãos, falei-vos ainda há pouco das virtudes capitais que o espírita deve pôr em prática: a justiça, a paz, a caridade. Não quero, entretanto, deixar de fazer notar que a essas virtudes sublimes sucede imediatamente a humildade, que as deve acompanhar. Meus prezados irmãos, não vos iludais, cada um de nós, quando encarnado neste mundo de tentações, de misérias, de corrupção, de vaidades, possui dentro de si, e tantas vezes em grau bem desenvolvido, o sentimento do orgulho que aniquila os melhores planos, que põe por terra as melhores tentativas, que esmaga os melhores sentimentos. Ele se oculta, qual serpente venenosa, no íntimo da vossa consciência, lá se aninha, lá prolifera, lá cria raízes e afinal de contas, quando pensais que vos dirigis a vós mesmos, é ele, o orgulho, a serpente daninha, que está dominando, dirigindo todas as vossas ações. Meus amigos, qual o remédio contra esse mal? A humildade, mas atentai bem, é preciso ser humilde, não somente parecer que se pratica essa virtude ideal. Ser humilde é sentir de fato diante da natureza inteira, diante do mundo que nos olha, diante da justiça divina a nossa pequenez, é compreender que por nós mesmos nada podemos fazer, saber que se é capaz de realizar grandes obras, porém pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela intuição dos bons espíritos, soldados dedicados ao bem, e jamais pelo valor da criatura. Ser humilde não é ser uma criatura incapaz de realizar um grande ideal. As almas humildes são as únicas que compreendem os grandes ideais e, quiçá, as únicas em situação de pô-los em prática. Isto porque os orgulhosos, mal têm diante disso um grande empreendimento, já procuram antegozar as glórias para suas personalidades, prelibando os louros fúteis, os encômios e os aplausos das multidões. O humilde busca esconder-se como a violeta rastejante, mas nem por isso deixa de empregar todos os seus esforços para que a obra que o Pai lhe confiou, seja executada, procurando desta forma, submissamente, cumprir o seu dever, porque sabe que baixando a este mundo consigo trouxe compromissos, talvez bem pesados,
mas que têm de ser realizados, dentro das forças que o Senhor lhe concedeu. A criatura humilde não desdenha do seu próximo. A criatura humilde procura servir ao seu irmão na ocasião oportuna, pelo prazer de fazer o bem e não pelo gozo, antecipado muitas vezes, dos aplausos que a multidão manifesta àquele que então se transforma em foco diante dos seus olhos, pela realização de um grande feito. A criatura que é modesta não recua diante do seu dever, e quando executa diante das massas a sua personalidade não se impressiona. Vai segura a cumpri-lo confiante no amor de Deus, confiante na proteção, que não lhe faltará. Sede caridosos, sede humildes, queridos irmãos meus. Outra virtude, amados irmãos meus, que deve presidir a todos os atos da vossa vida é a justiça das vossas ações, o acerto das vossas inspirações, a correção do vosso procedimento. O homem justo tem a certeza de que Deus o aprova, de que Deus está contente com ele, malgrado todas as suas imperfeições. E o que significa, amados irmãos meus, proceder com justiça? Bem difícil definição para o homem. Quantas vezes não recua ele do seu próprio dever, pensado que assim não está procedendo injustamente? Não posso julgar e por conseguinte não julgo. Mas, amados irmãos meus, se é dever proceder com correção diante dos homens, dando testemunho de que aquele mal não pode ser aprovado, por que fugir do cumprimento do dever? Nas circunstâncias mais críticas da vossa vida, não julgueis para não serdes julgados. No entanto, quando por um dever de consciência o homem sente necessidade de manifestar sua opinião contra este ou aquele ato de aparente injustiça, deve proceder com critério, pondo-se em oração, elevando seu pensamento a Deus, suplicando inspiração para a dúvida, e o que receberá a intuição que certamente baixa do céu, e assim dará seu voto sem temor. Meus amigos, bem sabemos que, perfeito só Deus, sabedoria infinita só Ele, pureza absoluta só Ele. No entanto são de nosso Senhor Jesus Cristo estas palavras: sede santos porque eu sou santo. Como compreender, como conciliar este ensino com a triste condição da humanidade? Sabeis que a natureza do homem é fraca, incapaz de saber resolver com justiça e perfeição este ou aquele ato. Como cumprir o preceito do Divino Mestre: sede santos porque eu sou santo? Muito facilmente, amados irmãos meus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo proferiu estas palavras, jamais teve em vista que o seu conselho pudesse ser inteiramente realizado pelos que ouviam, isto é, naquela encarnação pudessem os judeus tornarem-se perfeitos, como ele. Nessas palavras está a afirmação mais categórica da imortalidade da alma e do seu aperfeiçoamento, porque o Senhor não aconselhou nem podia aconselhar coisas impossíveis, e se o Pai não quer sacrifício, claro está que todos atingiremos a perfeição, mais dia menos dia. Mas o culto dessa santidade, o exercício das virtudes básicas da vossa doutrina, o contínuo procurar fazer o bem, deve exercitar o homem por tal forma, de modo que pouco a pouco se vá aproximando dessa santidade que o Divino Mestre lhe apontou. Já compreendeis, perfeitamente, que todos atingirão a altitude moral em que se encontram os grandes seres desses mundos que a vossa imaginação nem sequer pode delinear. Não é possível, porém, meus queridos irmãos, atingi-la nesse curto período da vida, em que presentemente vos encontrais. Tudo é relativo, haveis um dia de ser santos porque Deus e suas palavras não pode falhar. O que nosso Senhor Jesus Cristo exige de vós neste momento, na existência que todos vós desfrutais, por misericórdia de Deus, é o exercício constante da virtude, pelo domínio dos próprios vícios e a prática interna e externa dos sentimentos nobres. Este aqui deve ser o vosso lema, o vosso alvo. Olhai sempre para a frente, procurai saber onde se encontra o vosso dever, qual a ação que vos cabe praticar nesta ou naquela circunstância e, uma vez certos do vosso dever, jamais recuar, mas caminhar para a frente no desempenho da vossa tarefa,
convictos de que não vos achais sós. Ordinariamente, quando o homem tem iniciado grandes obras, de um momento para outro, sente-se desfalecer. Diz ele: foge-me assistência dos meus bondosos guias, sinto-me abandonado. Se este pensamento atravessar a mente de qualquer de vós, lembra